Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, aulinha de Sociologia agora, espero que todos estejam bem, concentrados. Tema da aula, estratificação social. Vamos nessa? Vamos debater dois teóricos importantes para a Sociologia que trabalham esse tema profundamente. Um deles é Karl Marx e o outro é o Max Weber. Dois pilares fundamentais na Sociologia. Bom, quando a gente vai falar de estratificação social, nós precisamos falar como que tudo começou. E esses dois autores vêm relatar pra gente que tudo começou através do trabalho. Especificamente o trabalho, para o Marx, seria aquela energia depositada para transformar a natureza. Consequentemente, esse trabalho ele começa a ser cada vez mais completo e complexo a partir do momento em que os seres humanos acabam convivendo em sociedade. Então todo o trabalho basicamente é fruto das relações sociais produzidas em grupo. Então, nós vamos ver que o trabalho coletivo, quando as sociedades começaram a se organizar, elas são responsáveis pela sobrevivência do grupo. Então, desde a caça, da coleta, da agricultura, do levantamento de uma casa, da produção de um artesanato, né, da elaboração de objetos de cerâmica e assim sucessivamente, tudo isso é fruto da disposição e da energia coletiva. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que nenhum ser humano consegue produzir absolutamente nada sozinho. Desde a necessidade de um conhecimento anterior, de um conhecimento prévio que a sua sociedade acumulou, né, até mesmo na parceria física ou na parceria intelectual, os seres humanos eles precisam um dos outros para tentar conseguir produzir a sua existência física. Então, é como se valesse a máxima aristotélica, né, de que o ser humano é um ser social. Ou seja, a gente depende necessariamente de outros seres humanos para constituírem a nossa sobrevivência. E aí eu vou mais além. Você já parou para pensar o quanto a gente depende das outras pessoas para sobreviver? Não é só no trabalho, mas para sobreviver mesmo. Desde a amamentação até alguém ensinar a gente a andar numa determinada idade, até mesmo a criação das relações sociais, das normas, dos comportamentos. Tudo isso faz com que a gente adote questões que já são muito caras para grupos que foram anteriores a nós. Então, a socialização é um processo muito importante para a constituição do indivíduo. Pois bem, quando as sociedades elas começam a se tornar um pouco mais complexas, né, nós vamos ter a divisão de tarefas. Essa divisão de tarefas ela pode acontecer essencialmente sobre duas organizações específicas, ou até mesmo juntando essas duas organizações. Mas vamos falar dessas duas primeiro. A divisão sexual do trabalho, que seria uma organização das tarefas a partir da sexualidade das pessoas, né, do sexo das pessoas, mais bem falando. Do sexo das pessoas, ou seja, as mulheres estariam destinadas a fazer determinadas ações, ter determinados comportamentos com relação ao trabalho, vinculados geralmente no início ao seu corpo físico, aquilo que estaria mais próximo das exigências das tarefas que necessitariam do seu corpo. Já os homens também realizariam a partir da existência e da exigência do seu próprio corpo. Então, basicamente ficou decidido, então, a partir dessas necessidades, de que os homens eles estariam mais voltados para as tarefas de fora da casa, voltadas para a caça e para a guerra, enquanto as mulheres estariam ambientadas no serviço doméstico. Isso com relação a essa problematização tem até uma crítica bastante importante do Engels, que vale a pena depois a gente discutir sobre isso também. E nós vamos ter também a divisão das tarefas sendo realizadas através de grupos sociais específicos, né? Então, nós vamos ver que a partir da constituição do Estado, né, já no final do período neolítico, vamos dizer assim, na formação da antiguidade, a divisão das tarefas, a realização da sobrevivência humana, né, dentro dessas sociedades vão ser divididas a partir de grupos sociais específicos que detêm riqueza, detêm poder ou não detêm riqueza. E no capitalismo, quando a gente fala em trabalho, nós falamos da divisão social do capitalismo também. E aí, essencialmente, a gente faz uma busca pelo Karl Marx, que é um crítico do capitalismo,
que vai fazer a divisão social do trabalho especificamente organizada em dois grupos. Né? Quem faz o trabalho, quem executa o trabalho, quem bota a mão na massa para realizar o trabalho, e também quem administra. Seriam dois grupos distintos. Né? Essa pessoa que administra geralmente seria o dono daqueles meios necessários para realização do trabalho por completo. E aí então nós temos essa divisão dessas duas classes, que seria a classe dos trabalhadores ou dos operários e a classe dos donos dos meios de produção, que seria também conhecido no senso comum como patrões, certo? É claro que aí a gente pode trazer uma contradição dessa divisão social do trabalho. Por quê? Porque essa divisão social do trabalho, ela pode ter viabilizado, otimizado o trabalho. Então, a relação de tempo e produto pode ter caído muito por conta da especialização, inclusive, desses trabalhadores. Mas, consequentemente, quando a gente divide em duas classes específicas, e essas duas classes, uma detém os meios de produção e, consequentemente, acaba ficando com o produto final, e outros não detêm os meios de produção, acaba só realizando a tarefa a troco de um salário, nós vamos ter uma desigualdade social produzida a partir da existência material dessas pessoas. Então, consequentemente, a gente vai ver que no capitalismo, né, algumas tarefas elas não são tão valorizadas como outras tarefas. E assim, as tarefas ou as ocupações que são mais valorizadas acabam gerando mais riqueza, né, acabam gerando mais poder, ou então, na verdade, essas tarefas que produzem, ou então que estão ocupando o lugar de acumulação de riqueza, elas são mais valorizadas e ela, consequentemente, tem um lugar de destaque na sociedade. Então, quando a gente fala de uma sociedade dividida, nós estamos falando de uma sociedade estratificada. Então a estratificação social nada mais é do que a divisão de classes ou de grupos, ou de estamento, ou de castas da sociedade. Pois bem, então vamos falar especificamente de estratificação social e desigualdade social. Então o que seriam esses estratos, essas divisões? Seria um conjunto de indivíduos com características parecidas. Tá? Então, nós vamos ver o grupo A, né, que estaria nesse extrato, seria um conjunto de indivíduos que partilham características parecidas. Essas características elas podem ser, aí depende um pouco do autor, de quem dividiu a sociedade e pensou a sociedade. Mas essas características podem ser baseadas em aspectos econômicos, em políticos, em culturais, né, em uma série de outros fatores que acabam determinando como vai se dividir a sociedade. Tá? Muitas sociabilidades, muitas sociedades construídas ao longo da história partilharam da estratificação. Então, se a gente fizer um resgate histórico desde a pré-história, né, até os dias atuais, nós vamos ver que muitas sociedades, e nesse exato momento, a grande maioria das sociedades partilham de estratificação, de divisão da divisão societária, divisão de classe. Ainda mais se a gente pensar no mundo globalizado, onde nós já falamos que o capitalismo tem essa divisão, né? Então, nós precisamos colocar um aspecto fundamental da sociologia de que essa divisão de classes é uma divisão construída pela sociedade. Ela não é da própria natureza da sociedade. Né? Da própria natureza seria a distinção física do gene das pessoas. Né? Mas a construção social, dividida com relação a poder, riqueza, cultura, né? Todos esses aspectos, é um processo social, é um trabalho histórico. Tá? E, consequentemente, essas estratificações acontecem por conta de uma distribuição desigual, né, diferente entre os grupos de recursos, de poder e de prestígio. E, consequentemente, também nós vamos ter uma categorização entre classes inferiores e classes superiores, como se estivesse hierarquizando, ou seja, as classes que têm mais poder econômico, mais prestígio, acabam sendo consideradas as superiores. E aquelas que não detêm isso acabam sendo as inferiores. E aí, qual é o grande desafio da sociologia? Primeiro, é identificar que há estratificações sociais nessas sociedades modernas. E o segundo
é criar métodos de análise que sejam compreensíveis e eficientes para a gente destrinchar, entender essas sociedades e como que ela se subdivide no seio dela, tá? E aí então nós vamos buscar pelo menos 2 autores fundamentais para trabalhar isso. Um é o Karl Marx e o outro é o Max Weber. Pois bem, são 2 pilares da sociologia, 2 autores fundamentais. Quando a gente fala de Marx, um grande conceito que vem à tona sobre ele é a luta de classes. Muito importante a gente saber sobre esse conceito. O Marx foi um grande crítico e analista do capitalismo, né? Ele analisou como que o capitalismo se entranha na sociedade moderna, acaba criando a sociedade moderna também, consequentemente, e influenciando outras esferas da nossa vida social. Então, o poder econômico, as relações econômicas acabam influenciando aspectos políticos, aspectos culturais, aspectos da própria sociabilidade, aspectos da ideologia, né? E ele passa a reconhecer que o aspecto econômico é fundamental para constituir a sociedade moderna. E aí então ele vem dizendo pra gente que nós precisamos analisar profundamente o que acontece na base econômica dessa sociedade para entender quais são as diferenças de classes. Então, olhando atentamente para essa base econômica, segundo a experiência do Karl Marx, ele vai identificar que o trabalho, né, ele não está vinculado, né, ou seja, não tem o mesmo pertencimento junto com os meios de produção. Eu vou melhorar para você. Imagina que para você produzir algo, você precisa da energia humana, e quando eu falo de energia humana, é a força física também, mas também a capacidade cerebral, mas você também precisa de ferramentas, pensando na contemporaneidade, tá? Precisa de ferramentas, às vezes você precisa de máquinas, às vezes você precisa de terra, às vezes você precisa de, sei lá, sementes, um monte de coisa, tá? Que seria o que a gente vai chamar de meios de produção, certo? Meios de produção da vida física, da vida material das pessoas, certo? Então, o Marx percebeu que na sociedade capitalista nós vamos ter aquelas pessoas que dispõem da energia humana e também aquelas pessoas que dispõem dos meios de produção. E quem detém os meios de produção, o Marx analisou, que são eles que acabam determinando como vai ser produzido, o tempo que vai ser produzido, né? O que vai ser produzido e a quantidade que vai ser produzido. E, consequentemente, ele acaba determinando quanto vai ser o salário pago para essas pessoas que estão produzindo o produto, fazendo o produto. Tá? Então, ficou meio claro pra gente que esse indivíduo que tem energia humana, o que resta a ele, como ele não tem os meios de produção, ele não fica também com o produto que é gerado, que é gestacionado ali por ele, resta a ele só vender a sua mão de obra, vender a sua energia em troca de um salário. E esse salário seria o meio de sobrevivência e sustentação do seu corpo físico, né? Ou seja, o salário seria o responsável para fazer a manutenção, talvez de uma casa, talvez dos alimentos necessários para ele sobreviver fisicamente. Tá? E pensando nisso, segundo Marx, há uma relação antagônica entre esses dois grupos. Por quê? Porque para o dono do meio de produção, né, para ele acumular riqueza, ele precisa explorar o trabalho. Ou seja, ele precisa diminuir os salários ou então explorar, pagar menos salários e ganhar muito mais com o produto que é vendido. Já o trabalhador, para ele conseguir ter uma vida libertadora, uma vida liberta, uma vida livre, ele precisa necessariamente se livrar dessa exploração do seu patrão. Então, eles convivem juntos na relação capitalista, mas os seus interesses são antagônicos. Então, isso gera o que a gente chama de contradição do sistema. Ou seja, eles convivem juntos, mas nessa convivência eles têm interesses e têm relações que são totalmente antagônicas. Tá? Então, para o Marx, para a gente buscar uma definição mais ou menos que possa entender o que é uma classe social, né, é um grupo de pessoas que compartilham os meios pelos quais sustentam suas necessidades físicas
ou ganham a vida. Então, se eu vendo energia humana, eu sou o que é concebido como proletário, uma classe inferior, vamos dizer assim. Ela é inferior no que tange a poder e riqueza, mas ela é superior no que tange a maioria das pessoas, tá? E se eu sou um dono de meio de produção, né, eu ganho a vida explorando o trabalho. E, consequentemente, então, eu passo a ter poder e passo a ter riqueza. Inclusive, esse poder e essa riqueza vão ser muito importantes para eu consolidar aspectos no direito, importantes como leis, né, que vão proteger a minha propriedade, que vão proteger a minha riqueza e assim sucessivamente. Então veja que a condição de classe do indivíduo, seja ele proletário ou então dono de meio de produção, são relações que são políticas, né? Porque elas vão determinar muitas coisas das relações sociais, mas elas também são econômicas, porque é o meio de produzir, é a forma com que você produz, é o que você é na esfera da produção, né, ou da não produção, que vai determinar o que você vai ser politicamente, certo? Bom, Marx não foi o único a analisar a estratificação social, né? O Max Weber também decidiu debruçar sobre isso, e o Max Weber também concordava com Marx de que na sociedade havia disputas políticas entre vários estratos, e muitas vezes essas disputas políticas era para ver quem ia ficar com o poder ou quem ia disputar o poder, né? E aí o Max Weber então vai destrinchar essa estratificação social em 3 dimensões, pelo menos, para a gente compreender. Então, enquanto o Marx destrinchou apenas numa dimensão que é política e econômica e colocou só como 2 classes específicas, o Max Weber vai dizer que a estratificação social ela pode ser pensada, né, as divisões sociais na sociedade, elas podem ser pensadas pelo menos em 3 dimensões, e essas dimensões elas podem se sobrepor uma à outra, tá? Então não é algo muito estático, é algo variável. Vamos pensar então, quais são essas 3 condições que a gente deve utilizar para analisar a sociedade? Primeiro, é que a ordem econômica da qual o indivíduo pertence ou o grupo social pertence. Então, quando a gente fala em ordem econômica, nós estamos falando, né, dos interesses econômicos, do consumo, da potencialidade que você tem de compras de bens, da renda, né? Então, tudo isso vai formar uma divisão de classes na sociedade também. Mas veja que pro Max Weber não é só isso que importa, tá? O que importa também é a ordem social. Então isso faz com que os indivíduos sejam divididos em status ou estamentos. Então o que seriam esses status ou estamentos? O prestígio social e seu poder de influência. Ou seja, o estilo de vida que essa pessoa tem, que esse grupo tem, o comportamento, os valores, as convenções, os costumes, isso faz com que essas pessoas também se distinguam, né? Se diferenciem na sociedade. E, consequentemente, isso pode colaborar, construir a diferença junto com a ordem econômica. Então não é só a ordem econômica que importa. A ordem social também é muito importante para trazer essa distinção social. Tá? Então nós já falamos de classes, falamos de estamentos, e uma terceira divisão que a gente tem é a ordem política, que é a divisão em partidos. Não necessariamente os partidos como a gente compreende eles hoje, que são instituições para a disputa das representatividades do Estado. Tá? Na verdade, quando a gente fala em partidos políticos para o Weber, nós estamos falando de grupos sociais que se propõem a construir ideias e se propõem a construir o mundo, inclusive. Né? Então, geralmente, esses partidos que acabam direcionando grupos sociais, eles são amplamente baseados nos estamentos, nos status, na divisão em classes também. Então, muitas vezes, o poder de influência que eu tenho faz com que o meu grupo social tenha uma organização para dirigir a sociedade. Né? Então, só a gente pensar, por exemplo, os religiosos ou os militares, que têm um estilo de vida, que têm um comportamento e que, consequentemente, eles se diferenciam do resto da sociedade e acabam também projetando ideias próprias do seu grupo como um lema universal para a sociedade. Tá? Então a gente tem que pensar que para o Max Weber, a estratificação social que a gente vai assistir
né, na sociedade moderna, né, que ele utilizou esse método para entender, ela não parte apenas de uma condição, não é só a condição econômica. A condição de status ou estamentos também é importante e a condição política também é importante, que a gente falou em partidos. Beleza? Então lembra sempre que falar em Max Weber, nós estamos falando de uma estratificação social que pode ser baseada em classe, em status, em partidos. Tá? Esse status pode ser trocado por estamentos também. E quando a gente fala da divisão social, nós estamos falando da consciência também desses indivíduos. Será que esses indivíduos eles têm consciência de pertencer ao grupo social que ele está, que ele faz parte? Será que o indivíduo tem essa consciência? Bom, vamos falar assim, né? Quando a gente fala em consciência de classe do ponto de vista econômico, né, do Marx, a gente vai dizer que essa consciência de classe ela é um pouco conturbada, tá? Principalmente porque como quem detém os meios de produção acaba colocando uma moralidade para a sociedade, acaba colocando uma forma de interpretar a realidade, acaba colocando uma verdade universal para essa sociedade, esses indivíduos que não são donos de meios de produção, eles acabam bebendo muito dessa fonte e acabam não conseguindo compreender a realidade a partir da sua exploração, tá? Então essa consciência da classe, ou seja, a consciência de ser explorado, como a todo momento ele é bombardeado por essas ideias dominantes dos donos dos meios de produção, faz com que ele não perceba muito bem o seu lugar, na materialidade econômica, tá? Então mais ou menos, por exemplo, vamos supor, tá? É um exemplo que eu estou usando, mas nós temos, por exemplo, uma lei que protege a propriedade privada, né? E essa propriedade privada, segundo Marx, é fruto da desigualdade, é o fruto da exploração. Então, se ela é fruto da exploração, o que caberia à classe operária ou proletária? A não aceitar, a fazer protestos, a lutar contra essa lei da propriedade privada. Mas, como esse proletário, né, esse operário é bombardeado pela mídia, bombardeado pelas leis, bombardeado pela educação, né, isso faz com que ele seja educado a partir dos parâmetros dessa classe dominante. E como ele foi educado a partir desses parâmetros da classe dominante, ele acredita que essa instituição social, a propriedade privada, é uma verdade universal e que é bom para ele também. Então essa consciência de classe, ela é um pouco difícil de ser totalmente compreendida na sua totalidade, vamos pensar assim, porque tem muitas forças que atuam sobre os indivíduos. Então isso a partir da concepção marxista. Agora, do ponto de vista do Max Weber, do pensamento weberiano, nós podemos perceber que quando a gente fala em divisão de estamentos, dos status, muitos grupos sociais têm condição de entender a posição do seu estamento. Pense então, por exemplo, na Idade Média, os suzeranos e os vassalos. Eles tinham noção da sua consciência, sabiam da sua representação, sabiam da sua importância e do seu poder. Pensa na Idade Moderna, por exemplo, dos reis absolutistas. Eles também têm certa compreensão. O Max Weber também, e autores mais modernos, na verdade, trazem outra problematização com relação a esses estamentos, dizendo até que dentro da própria sociedade, por exemplo, as comunidades de japoneses, italianos, alemães, né, mesmo os militares, os juízes, né, o pessoal do judiciário, os promotores, né, esses grupos que a sociedade tem, criando certas identidades, faz com que eles também tenham consciência do seu estamento, consciência do seu prestígio, consciência dos valores que são compartilhados entre eles, tá? E essa consciência desse estamento, o Weber vai dizer que eles têm por conta de dois fatores. O primeiro, de distanciamento. Ou seja, o que isso significa? Que formando a identidade do meu grupo, eu consigo reconhecer, né, que eu estou, de certa forma, exterior a esse todo universal. Eu faço parte de um grupo diferente, tá? Então esse distanciamento me faz entender quem eu sou, os valores que eu partilho. E também a exclusividade, ou seja, os valores que eu partilho, né, e a comunidade que eu pertenço vai fazer com que eu tenha algumas vantagens de sociabilidade ou às vezes vantagens próprias da relação de poder, tá? Então isso a gente pode observar nesses dois grupos que eu acabei citando ao longo dessa aula toda, beleza? E por fim, pessoal,
Nós temos aí estamentos mais fechados, né, bastante enrijecidos, cristalizados, que a gente chama de sociedade de castas, que existiu na Índia até 1947, quando a Índia conseguiu a sua independência, de forma prática, tá? Mas hoje também continua existindo na Índia de forma extraoficial. Bom, então vamos lá, o que é a sociedade de castas? Né? Quando a gente fala em sociedade de castas, nós estamos falando de um fechamento do estamento. Né? O prestígio social, a honra, o comportamento é muito importante. E aí, essas pessoas elas passam a se relacionar somente entre elas, tendo determinados comportamentos, tendo determinados valores. E muitas das vezes, esses comportamentos eles são balizados pela origem étnica das pessoas. E essa origem étnica vai fazer com que crie-se também uma narrativa de que eles são um povo escolhido de um deus, ou de alguns deuses. E aí nós construímos aquilo que a gente chama de etnocentrismo, e que corrobora para a construção e a reprodução do racismo. Então, se um grupo detém um certo estamento, ele se fecha ainda mais, e ele partilha de vantagens, né, consegue construir uma relação de poder simbólica muito forte, consegue construir riqueza a partir disso, e ele se diferencia dos demais a partir da sua origem étnica, o que nós estamos falando é que uma sociedade começa a se sobrepor a outra, dizendo que geneticamente ela é superior a essa, e essa classe ela vai inclusive promover entre ela mesma, entre esse grupo mesmo, né, convenções, costumes, casamentos entre si para ser o que a gente fala de casamento endogâmicos, né, e para evitar inclusive essa miscigenação. Principalmente porque tem uma narrativa construída de que a miscigenação pode ser problemática para a sua etnia, tá? Então vira meio que eu não posso ter contato com o outro porque eu vou ser impuro, essas coisas que acabam corroborando para a construção de uma política mais voltada para o racismo e para o etnocentrismo, tá? Isso aconteceu na Índia e isso acontece de forma extraoficial, enquanto um grupo social eles acabam criando uma narrativa genética mesmo e também social de que eles seriam mais bem favorecidos. E aí, se essa classe, né, esse estamento dominante, ele tem um poder econômico, ele também acaba influenciando quais serão os valores dominantes na sociedade. E essa sociedade de castas, elas acabam, essa sociedade de castas ela acaba permanecendo por muito tempo. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço para vocês. Essa aulinha de estratificação social, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o canal e se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para vocês receberem mais aulas como essa.